Olá, ela é compreensiva, companheira e determinada. Natural de Alecrim, a filha do seu Ordeste, da Dona Laura, participou de um grupo de mulheres que a fez despertar o interesse em ingressar na vida pública, sentindo a ausência de mulheres nos quadros políticos. A esposa do Gilberto e mãe do Tiago, da Roberta e do Rodrigo, é a segunda mulher a assumir a presidência da Câmara de Vereadores em Estância Velha. Hoje teremos uma conversa de peso com Neila Terezinha Heck Becker, a Mana. Seja muito bem-vinda, Mana. É um prazer poder conversar contigo. Obrigado, Rodrigo. O prazer é nosso. Com certeza poder estar participando aí. Falar um pouquinho sobre a política, então. A política, sobre a Mana e sobre essa cidade que a gente gosta tanto, que é a Estância Velha, que é membro da nossa Vale TV, né? Sim. Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom. Mas essa nossa entrevista vai mais longe do que isso e com a internet, então, né? Mana, natural de Alecrim. Isso. Mas lá foi só o começo? Quanto tempo tu ficaste por lá? Eu nasci em Alecrim, fiquei até os 5 anos de idade e após isso a gente foi morar em Santa Rosa, cidade próxima, cidade da Xuxa. Moramos ali por 7 anos, então com 12 anos eu vim para Estância Velha. Muito cedo. Bem cedo. Pôde aproveitar grande parte da Com infância, certeza. da adolescência. Eu digo que hoje a minha naturalidade é a Estância Velha, porque tu pega toda uma juventude, tu pega uma adolescência, enfim, tu estuda, tu começa, o teu início profissional é tudo naquele município, então eu me considero bem estanciense. A família veio já por conta do trabalho, Exatamente. como grande parte dessa corrente migratória que a gente teve, vieram trabalhar no calçado. Sim, exatamente. Meu pai, ele veio em primeiro lugar, né? Ele veio para cá, analisou o espaço e tudo mais e trouxe a família, porque os filhos, nós somos entre 6 irmãos, né? Então, a família grande, havia necessidade de colocar esse povo todo para trabalhar. E aqui no município de Estância Velha foi onde que se criou essa oportunidade, essa possibilidade. Então, viemos todos para cá e iniciamos no setor calçadista, sim. O pai também trabalhava na indústria? Não, meu pai ele trabalhava em obras. Ele sempre trabalhou na construção civil. Então, ele só analisou a questão do mercado mesmo para o futuro dos filhos, né? A preocupação era com os filhos, o que os filhos fariam no futuro. Com que idade tu foste para a fábrica? 14 anos. Tu e mais um monte de gente, com certeza. Novo Hamburgo, Registro 14 anos. Na verdade, comecei a trabalhar com 12 anos no ateliê, na parte da manhã, trabalhava de manhã no ateliê e à tarde estudava na escola 8 de setembro. Teve a oportunidade de continuar estudando? Sim, a realidade de todos na época era essa, não havia a questão da idade, não havia uma cobrança, a preocupação era que os filhos tivessem oportunidades e era onde que os pais achavam que era necessário, então comecei a trabalhar bem cedo. Tu és que número dos 6? A quarta. É das mais jovens, sim, então. Sim. A cobrança em cima de vocês era uma cobrança que os pais faziam naturalmente por conta das necessidades, sem sombra de dúvidas, mas como é que vocês recebiam isso? Como é que vocês compreendiam essa necessidade? Eu vejo assim, eu até, por vezes eu comento com os meus filhos da forma como a gente teve a criação, eu não vejo uma coisa tão antiquada. Os pais sempre procuraram trabalhar da melhor maneira possível, ensinando os mesmos princípios que eu passo hoje para meus filhos. Ou seja, naquele momento, a realidade era totalmente diferente da realidade de hoje, mas os princípios são sempre os mesmos, né? Então, eu vejo com bastante tranquilidade, não tinha problema algum, nós tínhamos horários a cumprir, como meus filhos têm hoje também horários a cumprir, então não vejo assim uma diferença da minha época para essa, e vejo com bons olhos tudo que me foi ensinado, com certeza hoje está refletindo no meu caminho. Não tenho nenhuma dúvida que trabalhar não faz mal para ninguém. Com certeza. Mas aos 12 anos, hoje a gente precoce. consegue fazer isso, graças a Deus, mas o lugar da criança é estar na escola, é poder estar brincando, né? Não, mas eu nunca deixei de estudar, né, Rodrigo? Claro, fique bem claro. Perfeito, eu permaneci na escola e eu só saí da escola por uma opção minha, inclusive na época meu pai não queria, porque eu fui uma das
dos filhos que seguiu estudando, o restante fez 4º ano, 5º ano, eu continuei, então eu parei quando eu fui para a 8ª série, trabalhei 1 ano na empresa de calçados, voltei a estudar à noite para poder concluir meus estudos. Mas de alguma forma a gente compreende muito bem que essa acaba sendo uma das tuas bandeiras, né? Sim. Para que a criança possa estar o máximo de tempo brincando lógico. e na escola e que ela possa ter um desenvolvimento perfeito. É como eu disse, são realidades diferentes, né, Rodrigo? Não Só tem que dúvida. hoje tu poucos trabalha... anos, 20 anos que vão aí, mas sim. que fazem toda a diferença Sim. na realidade da gente. Como é que tu vês hoje, pelo outro lado, então, essa total falta de cobrança dessa juventude que está aí? Isso é uma preocupação. Porque a gente parece que saiu de um extremo para outro. Exatamente. É uma preocupação muito grande que a gente tem com essa juventude, hoje, principalmente da forma como ocorre. Estávamos falando há pouco a questão de qualidade e quantidade. A preocupação que hoje eu tenho por estar envolvido no cargo público, eu não propicio de muito tempo com os meus filhos. Mas este pouco tempo que eu tenho com eles, eu procuro fazer com que eles tenham uma boa qualidade. Eu espero que as famílias tenham essa mesma visão. Não é o tempo, todos nós temos compromisso, todos nós temos que trabalhar, a nossa vida segue. Mas nós precisamos sim uma atenção para essa nossa juventude, porque hoje a era digital toma nossos filhos por vezes. E nós não podemos deixar que isso aconteça de uma forma que possa desmistificar o vínculo familiar, quebrar o vínculo familiar, né? Então isso é uma preocupação grande que eu tenho. Perfeito. Me parece que isso acaba acarretando em outras realidades, como a gente hoje bem conhece, a drogadição. Né? Sim. Acho que essa falta de carinho, de cuidado, é evidente que os pais de drogados não são exatamente culpados por conta disso, né? Mas um contexto que não favorece em nada. Esse parece um dos grandes problemas de distância, como é da nossa região e do nosso Brasil. Né? Como é que está sendo essas políticas públicas? Como é que tu enxerga essas políticas públicas de combate à drogadição na cidade de Estância Velha? Como tu falou, né, Rodrigo, isso na verdade não é um problema de um município. Isso é um problema de Estado, de União, enfim. A gente vê que é em qualquer situação, independente da questão financeira também. Isso acontece na família de baixa renda como na de poder aquisitivo maior. Então, não existe essa diferenciação. Mas, assim, o que eu me preocupo, eu falo isso por mim hoje, a questão de trazer essa juventude, até nós apresentamos agora, há poucos dias, apresentamos políticas jovens para a juventude. Então, tentar trabalhar, e a política jovem que a gente está se referindo, não é o termo político na teoria, de dizer que, na prática, de tu estar trabalhando a questão política. Nós estamos tentando trazer a juventude para que ela possa discutir e possa colocar as demandas e as preocupações que elas têm, porque nós vemos hoje um jovem distante. E com certeza eu acredito que ninguém quer ter essa juventude distante. E alienado, de certa forma, ou alheio, pelo menos, sim. das questões locais. Então, fazer com que tenha mais uma integração maior, né, que possam estar discutindo junto as necessidades, porque hoje, como nós estávamos falando há pouco, a questão da idade. Hoje, um adolescente, ele começa a trabalhar, vai registrar sua carteira a partir dos 16 anos. Certo. Tá? Ele vai se formar profissionalmente bem mais tarde. Ele tem um objetivo, é mais tarde. Então, nesse meio tempo, ele tem que ter um envolvimento com alguma coisa e fazer com que o município forneça esse mecanismo para que ele possa se envolver ali no município, seja numa participação em desenvolvimento do município, cultura, enfim, esporte, alguma coisa, mas tem que ter, o município tem que ter essa contrapartida e eu me preocupo bastante com isso. Claro, como vereadora, tu não tem muitas vezes autonomia para se criar grandes projetos, mas que o primeiro passo está sendo dado sim. É muito presa às políticas públicas que o executivo imprime. Né? Como é que tu analisa essas políticas públicas na cidade de Estância Velha? Como é que tu acha que a administração municipal tem conduzido o cuidado com os jovens, especialmente? Eu não, vou te ser sincera, Rodrigo, eu não vejo... Tu acha que não existe um pensamento futuro para isso, presente e futuro? É lamentável, mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Infelizmente, os nossos administradores, eles têm uma visão do período que eles permanecem no cargo e eles não pensam para o futuro. Eu já costumo pensar assim, eu estou no meu 3º ano da legislatura, eu tenho mais um ano,
mas eu não estou pensando para concluir o meu mandato, eu estou pensando em alguma coisa que vai se manter, que mesmo que eu não me reeleger, não vá participar mais da vida pública no ano que vem, se for essa situação, mas que se deixe um caminho traçado para que alguém possa dar seguimento a esses projetos, né? Eu acho que tu não trabalha para 4 anos, nem para 8. Trabalha... Não deveria, né? Tem muita gente que acaba fazendo. Infelizmente. Infelizmente. Exatamente assim. Quando é que a Mana descobriu a fotografia? É engraçado, meu marido, quando eu conheci ele, posso dizer assim, ele já trabalhava com fotografia, né? Então, acabou, eu venho do setor coreiro calçadista, né? Trabalhei em fábricas de calçado, em companhias. Trabalhou em esteira de produção? Já trabalhei em esteira de produção, passei cola na minha vida, tive todas as oportunidades, eu sempre digo, as oportunidades, elas acontecem porque a gente faz com que elas aconteçam, a gente cria elas, né? Eu comecei passando cola com 14 anos na empresa de calçados Cariri, em Estância Velha, e com menos de 3 meses não tinha concluído o contrato, né, que na época era contrato de 3 meses, eu fui promovida a auxiliar de esteira. E para quem conhece a empresa de calçados sabe que isso é uma promoção bem grande para eu digo hoje uma menina, né, que na época de 14 anos, sem dúvida, né, não tinha um comprometimento assim maior, era meio que... E acabei sendo promovida para auxiliar. Eu acho, e isso foi tudo projetos, né, que iniciam lá. Tu traça as coisas e tu tem que buscar os objetivos. Já tinha essa visão construtiva naquele momento? Eu acho que já se tinha, sempre foi uma coisa minha assim, muito de não me acomodar. Entendi. Eu não consigo me acomodar nas coisas, eu gosto de participar, envolver, mas também buscar fazer com que seja diferenciado. Mostrar que cada um, eu tenho a minha capacidade, assim como tu tem a tua capacidade. Mas se tu começar a demonstrar isso, tu faz com que as tuas coisas andem mais rápido, né? Eu nunca fui muito acomodada, não. Eu sou bem impaciente nesse ponto. Quando é que nasceu a política para ti? A política, ela nasceu quando eu me envolvi com um grupo de mulheres, né? Começou, engraçado, uma associação de bairros, onde que tu tem as tuas amigas na volta e trabalhando no ramo de fotografia. A gente resolveu fazer uma promoção, uma festinha para o Dia das Crianças. E eu via aquele envolvimento que as pessoas tinham, eu pensava, nossa, dá para fazer muita coisa. Aí, conversa daqui, conversa dali, a gente criou um grupo de mulheres. E daí, depois daquele grupo de mulheres, eu recebi um convite para participar de um partido, eu não era filiada. Aí foi onde que eu fui me filiar a um partido. Aí, depois dessa filiação que veio o convite para uma candidatura. Na época, achei até meio estranho, porque não... Foi pelo PCdoB, né? PCdoB, isso. Meu primeiro partido foi o PCdoB. Me lancei pelo PCdoB. Então, na época, isso para mim era uma coisa meio estranha, né? Eu ser candidata, mas pelo envolvimento que eu tinha, e acredito que a gente acaba se destacando muitas vezes como liderança por organizar, enfim, não que tu queira ser liderança, aquilo é natural. É natural, ela acontece. Ela acontece e foi aonde que eu me Já lancei. existia uma inspiração ou alguma ideia de exemplo na Manuela? Bastante, posso dizer bastante mesmo. Porque uma jovem fazendo nós política pegamos, com um discurso diferente? Exatamente, eu peguei o início, vamos dizer assim, da Manuela, né? Ela é vereadora em Porto Alegre, depois deputada, então a gente pegou tudo aquele... E realmente ela tinha... Grande fenômeno, sim, né? sim, Até sim. hoje, mas meteórico. Né? E aquele... Ela foi exemplo para muitas mulheres. E foi por isso que na época nós conseguimos formar, daí a gente formou pelo partido a UBM, né, que num primeiro momento, uma reunião que nós fizemos, reunimos mais de 70 mulheres. E isso para o município do tamanho de Estância Velha era muito. Para te reunir mulheres para debater política. Sabe que é muito difícil hoje tu conseguir fazer com que as pessoas entendam que a política ela está desde a tua rua, o posto de saúde, a escola do teu filho, isso tudo é política. As nossas contas, o ar que nós respiramos praticamente é pela política. Então nós temos que ter essa participação. E a mulher, ela acaba achando por vezes que aquilo ali não faz parte do mundo dela. Então, quando consegue trazer isso e mostrar, claro que nós pegamos o Meteoro, Manuela, mas foi muito bom porque a gente conseguiu abrir esse canal e isso permanece. Não, e a dúvida, sem sombra de dúvida, independente de quem goste ou não dela, ela foi inspiradora para
para todas as mulheres que estavam, de certa forma, alijadas. É impressionante a gente ter que ter cotas para as mulheres participar da política, porque antes não tinha espaço nenhum. Né? E continua sendo minoria nas câmaras de vereadores, nas administrações municipais, nas câmaras estaduais e federais. Tá? Pela primeira vez temos uma mulher presidente da República e tantos países do mundo ainda não experimentaram isso, inclusive. Né? Talvez os Estados Unidos, no próximo ano, recebam a sua primeira presidenta, ou como quiserem. Né? Dilma é uma dessas mulheres para ti, que te inspiram? Com certeza. Eu não tenho porque hoje... Hoje tu está afiliado ao PT. Sim, né? sou. Alinhado com ela. Me elegi pela bandeira do PT, né? Então, não somente por estar filiado ao PT, a minha admiração pela presidenta é da forma como ela leva os trabalhos. Por vezes as pessoas analisam os momentos que ocorrem, mas tu tem que analisar uma caminhada toda que se teve para chegar aonde que ela chegou. E a preocupação maior que eu vejo hoje, o que está acontecendo a nível de união, está mascarando um pouco o que já acontecia há mais de 20 anos e nunca ninguém botou para fora dessa maneira. Então, talvez se ela seguisse o caminho de alguns outros presidentes, talvez ela não estaria sofrendo tanto hoje. Perfeito. Quero saber como é o dia a dia das mulheres de hoje pela visão de uma vereadora e presidente da Câmara Mulher, isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com a presidente da Câmara Municipal de Estância Velha, a vereadora Mana.